Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adriana, bióloga. Eu assumi um compromisso em falar dos oceanos e então vamos lá, né? Como é que a gente pode preservar um oceano se a gente não conhece? Então, geralmente as pessoas, quando não conhecem, acabam não preservando. Então, afinal de contas, quantos oceanos nós temos, né? Nós temos 5 oceanos. Então a gente vai falar aqui até alguns fatos eu tirei de uma matéria do Mar Sem Fim, né, que são fatos interessantes que ali tem, para uma introdução do que vai ser abordado, do que vai ser falado nessas atividades que eu vou passando daqui para frente, tá? Então a gente tem 5 oceanos. O mais novo dentro deles, né, que ele entrou para a lista aí dos oceanos há pouquíssimo tempo, né? Que ele foi batizado como um oceano antártico ou austral, né? Ele é o mais novo deles, então ele é considerado o quinto oceano. Ele foi reconhecido como um oceano, né? E pela US Board, né? Ou Geographic Names, que a gente fala, como o corpo de água que se estende desde a costa da Antártica até a latitude de 60 graus, né, sul, tá bom? Então, esses limites aí desse oceano, eles foram propostos até pela Organização Hidrográfica Internacional no ano de 2000, então já tem aí 20 anos, né, só que alguns países, né, nem todos os países concordaram, mas aí no final virou membro e passou a fazer parte disso. Bom, então o nosso aqui no Brasil, né, nosso Brasil, ele é banhado pelo Atlântico, então a gente tem algumas curiosidades aí para falar do Atlântico. Ele cobre 20% da superfície inteira do planeta Terra. Então ele tem aí 106,400 mil quilômetros quadrados, né? E o oceano, ele é o segundo maior do mundo. E ele tem um ponto profundo dele que fica na fossa do Porto Rico, né? Fica a 76 milhas da costa de Porto Rico e ele tem 8.380 metros de profundidade. Então, a formação do Oceano Atlântico, ele se deu há 130 milhões de anos, né, na Pangeia, né, todas as partes que a gente fala, assim, são ancestrais, né, do continente da Pangeia, que é quando eles vão os continentes da África e da América foram se afastando, e aí, então, se criou esse oceano aí no meio deles. E ele abriga, né, algumas ilhas, milhares de espécies, e aí a gente vai falar um pouco dessas ilhas, um pouco dessas espécies, e a mais nova, que agora ela é considerada patrimônio da humanidade, ela é uma ilha, né, vulcânica, e ela é uma ilha que ela é chamada Surtsey. Então ela foi formada em 1963 nessa atividade vulcânica. Então a gente também vai ver por que essas ilhas são formadas, como que são essas atividades vulcânicas, assim como aparecem e desaparecem, né? Formando aí os atóis e tal. E a gente vai ver como é que funciona isso tudo ao longo das minhas postagens, tá? Outra coisa também é o nível da salinidade do Atlântico varia em média de 33 a 37 partes por mil, né? Ele é considerado o oceano mais salgado. Então, ele também tem montes de cadeias montanhosas submersas, que a gente também vai falar um pouco disso, que é até 2 vezes maior que a Cordilheira dos Andes, que a gente chama de barreira de coral da Mesoamericana, desculpa, e o segundo maior recife de barreira do mundo, depois da barreira de corais da Austrália, logicamente, né? Que essa é a mais famosa do mundo inteiro. E essa barreira de corais aqui nossa,
ela da Mesoamericana, ela está perto da costa do México. Um outro oceano interessante, que esse é o maior, né, que existe, que é o Oceano Pacífico. Ele é bem, o próprio nome já diz que ele é mais pacífico, né? Então ele abrange aí, ele é maior porque ele está a 126 milhões 200 mil quilômetros quadrados e 30%, ele tem o 30% do tamanho aí da Terra. A área coberta do Pacífico é maior que se a gente juntasse todos os continentes, né, e colocasse ali tudo juntinho um do outro, o Pacífico ele seria muito maior. Bom, então ele tem mais de 7 milhões de quilômetros aí, o Pacífico. E a bacia do Pacífico, ela tem cerca de 75% dela, tem todos os vulcões são ativos, ela tem uma coleção ali de 25 mil a 30 mil ilhas, né? Ainda o número ainda não é muito bem fixado, porque a todo instante tem aí surgem, né, ilhas, e outras ilhas também se desaparecem. Para vocês terem uma ideia, ali na Indonésia, a gente tem uma coleção lá de 18 e tantas mil ilhas, e acho que é apenas 900 e poucas que são habitadas. Então a gente tem muita curiosidade, muita coisa legal, é uma fauna muito rica, né? Então a gente tem bastante coisa também para falar do Pacífico. Então ele é, acho que é das águas mais limpas também, né, que a gente poderia falar, porque tudo favorece, né? Então, assim, a maioria dos atóis são encontrados no Pacífico. Outra curiosidade que a gente tem lá é aquele fenômeno climático que todo mundo conhece, já ouviu falar do El Niño, né? Por que isso acontece, né? Esse aquecimento periódico das águas por que isso reflete no aquecimento global, né, na mudança do clima, quer dizer, global, muda tudo, né, com furacão, ou com grandes tempestades, ou até altera a corrente, muda a mudança, né, da agitação dos mares. Então, por que tudo isso ocorre? A formação de ondas, tudo, né, essas tempestades, furacões, por que o El Niño influencia tanto nisso, também é outra coisa que nós vamos ver. Já no Oceano Índico, né, ele é um oceano com 73 mil quilômetros quadrados, né, ele é a terceira maior massa de água do mundo, e ele tem o ponto mais profundo dele, é a Sanda Deep, né, que a gente fala, que é uma fossa na Java, né, na Indonésia. E a profundidade dele é de 7.900 metros, mais ou menos. Lá no Pacífico, eu esqueci de falar que o Pacífico ele também tem, né, porque ali o Pacífico ele é tudo, né, tudo é o Pacífico. Ele também tem, assim, uma forte força econômica, 60% do pescado é ali do Pacífico. Ele também é muito profundo, ele é bem profundo, ele é mais profundo que o Atlântico, né? O Atlântico, para vocês terem uma média, é de 3.600 metros, o Pacífico já tem 4.300, 4.000 e pouco, 4.300 metros de profundidade. E o ponto mais profundo do Pacífico, ele também tem uma nas fossas das Marianas, né, que chega a 11 mil metros. Então, é Challenging Deep, que eles falam, tá bom? Que é chamada assim. Então, o Oceano Índico, então, ele tem isso, né, essa fossa, né, de Java. E ele tem, o que ele produz muito, esse Oceano Índico, são os petróleos, né? 40% tem uma oferta ali enorme de petróleo.
Então a gente vai ver também por que se dá, que se forma isso mais lá, né? Será que se forma mais lá ou porque fizeram essas descobertas antes, né, do que aqui? Então a gente precisa ver o que acontece, se tem influência de derretimento de calotas polares, se não tem. Então a gente precisa ver o que é que influencia essas formações, tá? A vida marinha dele é muito pobre, né? Porque tem muitos rios que desagam ali no mar, e então também consequência do clima, uma série de coisas. As águas mais quentes, né, vai ter menos nutriente, isso é uma outra abordagem que nós vamos fazer, que nós vamos ver. Em comparação com os outros oceanos, né, a vida marinha dele, então, é bem pobre, tá? Não é propício, ele não é propício por tantos desses rios, né? A quantidade de oxigênio é muito baixa e isso prejudica muito a fauna marinha. Principalmente quando ele recebe o escoamento do Ganges, né? A gente conhece o rio Ganges aí de tantas histórias, de saber que é um lugar muito sujo, né? É um dos rios muito grandes que tem e que isso aí acaba afetando bastante. Então, essas são coisas que a gente precisa pensar para a gente não matar nossos oceanos, né? Então, a gente tem tudo isso aí a ver e também vai ser abordado aqui daí para frente. Já no Oceano Ártico, né, que é super curioso, né, que na realidade ele é um oceano, mas o animal que mais se remete ali são os ursos polares, né? Não é um animal marinho, né? Ele é um urso polar, mas é o que predomina ali. E ele só pode ser encontrado lá no Ártico. Então, ele é o menor dos 5 oceanos, ele tem 14 milhões, né, de quilômetros quadrados, e ele é quase do tamanho da Rússia. Então, o registro mais antigo de existência desse oceano foi em 325 anos antes de Cristo, né, que conta aí, tem várias histórias que contam a história, né, desse oceano. Então a gente precisa ver, né, o aquecimento global, mar, oceano, os icebergs, então tudo isso aí. Nós vamos falar da maior plataforma continental, né? Qual que é a conexão Atlântico-Pacífico, suas salinidades. Então é uma coisa que a gente vai abordar bastante. E o Oceano Austral, né, que é o mais novo dos grandes aí, ele se tornou bem legal, né? Com um efeito bem bacana, porque ele tem além de ser lindo, curioso, né? Ele tem mistérios, né? Ele causa um sofrimento físico para quem navega ali naquelas águas, né? Então tem naufrágios, então tem várias histórias, vários relatos, muita coisa acontece ali. A gente tem um lado obscuro que a gente precisa descobrir, né? Muitas coisas que acontecem ali que estão sendo estudadas, até o tipo de vegetação, né? Quando acontece algum derretimento que aparece ali a vegetação, se ela é muito parecida com outras regiões que estão sendo estudadas, como que coletam ali os gelos para fazer a história, né, dos fósseis, para tentar entender a idade do planeta. Então a gente tem muita coisa ainda sendo explorado nesse oceano austral, que os cientistas acham que é a resposta para uma série de perguntas que nós não temos ainda. Então ali vivem, né, muita coisa ali também, tem vários animais ali, mamíferos marinhos, né, as focas, os leões marinhos, as baleias, tudo isso a gente também vai ver, tá bom? Então eu acho que é mais ou menos isso que
que eu vou abordar, né, daqui para frente. A gente vai falar de tamanho, de divisas, de profundidades, de correntes, de ventos. Vai ser bacana para quem veleja, vai ser bacana para quem mergulha. Então eu venho aqui fazer um convite para todo mundo conhecer esses oceanos, os mares, o que a gente pode tirar de proveito, que dá para reaproveitar, né? Por exemplo, a pesca, né? Quando faz uma pesca de arrasto, uma coisa que os pescadores pescam muita coisa, depois aquilo que sobra na rede eles jogam fora, e dá para fazer o reaproveitamento do pescado, com inventar hambúrguer de peixe, molho de macarrão, tem uma série de coisas ali, várias tortas maravilhosas que dá para se fazer com todos aqueles nutrientes que são abandonados, né? Num país onde milhares de pessoas passam fome. Então, no mundo, né, a gente poderia aproveitar todo esse pescado e fornecer aos países mais pobres, às comunidades mais carentes. Então, eu acho que tem muita coisa para falar. A gente vai falar de batimetria também, que é o estudo do solo, né, dos oceanos. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente abordar. A temperatura da água do mar, o quanto que ela varia, se varia, né? Quais são as suas riquezas, quais são as suas virtudes, o que se gera de problema também, tanto social quanto político, ou para a própria navegação. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para abordar, como a fauna, a flora, essas luzes, as cores, o que influencia isso, né? O tipo de fundo rochoso, fundo arenoso. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que, entender que apenas 5% de todos os oceanos, eles são... o mundo tem sido totalmente explorado. A gente ainda tem muita coisa para descobrir, muita coisa para estudar, mas principalmente a gente tem muito que preservar. A gente vive aqui na nossa costa, né? Então a gente já afeta muito, né? Mesmo sabendo que quase nada foi explorado, mas a gente já agride bastante, a gente já observa essa mudança significativa. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa para estudar. Eu acho que a gente... existem aí biólogos marinhos, eu sou a bióloga marinha, né? E a gente não tem tudo documentado, pouquíssimas coisas são documentadas. Existem milhões de coisas ainda para se explorar e se descobrir, tá bom? O que a gente sabe é pouco perto do muito que tem ainda, tá bom? Beijo, venham comigo, espero que vocês gostem e vou tentar ser breve em todas as lives que eu fizer. Tchau, obrigada, boa tarde.